Olá, tudo bem a todos? Vamos dar aqui continuidade ainda falando a respeito da diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô. No vídeo anterior, eu falei dessa diferença quando nós ventilamos o paciente em modo volume controlado e agora eu vou mudar o modo ventilatório para o modo pressórico e a gente vai avaliar que diferença isso faz, de que forma que nós vamos continuar avaliando a pressão de pico e a pressão de platô, só que agora nos modos pressóricos, ok? Então eu já tenho aqui meu paciente, esse exemplo aqui já está sendo ventilado em modo P, tá? No caso aqui em modo pressão controlada, e lógico, de acordo com cada modo ventilatório, os gráficos escalares, que são os gráficos de volume, fluxo e pressão, eles possuem os seus desenhos, né, de normalização, os seus padrões de interpretação gráfica. Então eu vou fazer o primeiro congelamento da tela para nós analisarmos isso. Então, falando de pressão de pico e de platô, assim como no modo anterior, também no modo pressórico nós vamos procurar o gráfico de pressão, porque tanto o pico quanto o platô são variáveis de pressão. Então, sempre no ventilador mecânico, a gente vai procurar aonde é que está esse gráfico de pressão para nós avaliarmos isso de forma adequada, tá? Nesse simulador aqui, o gráfico de pressão ele fica aqui embaixo. Olha só, pressão e a unidade aqui em centímetro de água. Procurar pela unidade também é uma dica para você identificar aonde é que está o gráfico de pressão no seu ventilador mecânico. Isso muda muito. Tem ventilador, inclusive, que você escolhe a ordem dos gráficos escalares que você quer. Ah, eu quero o de pressão aqui em cima, quero aqui embaixo. Ah, eu só quero visualizar dois gráficos, três gráficos, um gráfico, tá? Isso depende muito da peculiaridade de configuração do seu ventilador mecânico. Em resumo, nós vamos procurar, e eu já encontrei aqui nesse simulador gráfico de pressão, fica aqui embaixo. O conceito é igual ao que nós discutimos no modo volume controlado. A pressão de pico, ela tem uma relação com o nível de resistência, mas também ela pode ter uma relação quanto ao nível de complacência diminuída ou quando a elastância pulmonar está muito alta, formando aí um padrão restritivo pulmonar. Então, nessas duas circunstâncias, é esperado sim que o seu paciente possa apresentar uma pressão de pico um pouco mais alta, ok? Só que agora, aqui no modo pressórico, essas características elas mudam um pouco, porque o modo pressórico ele controla a pressão. No modo volumétrico, ele não controla a pressão, então tudo fica mais fácil de visualizar, tá? Como esse modo pressórico controla a variável de pressão, quando eu analiso a curva de pressão aqui, o próprio limite da pressão controlada é a própria pressão de pico, tá? Então essa pressão controlada aqui total, ela se eu somar ela aqui, ó, 8 de pressão mais 5 de PIP, vai dar o valor da minha pressão de pico. A soma delas vai dar um total de 13 pontos. Então, 13 é a minha pressão de pico. Então, a soma das duas pressões, do delta de pressão e da PIP, vai formar o valor da pressão de pico. E aonde é que está a pressão de platô? Agora, nós entramos numa grande discussão, porque dependendo do autor e dependendo da forma de interpretar, não é incomum nós encontrarmos alguns autores afirmando que quando você ventila em modo pressão, modo pressórico, a própria pressão de pico acaba sendo a própria pressão de platô, já que você controla esse limite pressórico. Particularmente, eu vejo que sim, isso há uma diferença. Eu não concordo com de forma total em relação a essa afirmação, mas eu consigo entender quem afirma ser dessa forma.
Porque a forma correta de nós sempre avaliarmos a pressão de platô é quando nós aplicamos uma pausa inspiratória. Então, mesmo que se tiver em modo pressórico, se houver uma resistência ali evidente, na hora que você realizar essa pausa, provavelmente nesse momento de fluxo zero, o nível da pressão ela pode cair um pouco mais, refletindo assim um valor mais preciso de como que está a sua pressão de platô, que é a pressão que reflete dentro da unidade alveolar, ok? Nós vamos ver agora, vamos aplicar uma pausa inspiratória e ver se nesse caso há ou não resistência. Se não houver resistência, provavelmente durante a pausa inspiratória, o nível de pressão continuará o mesmo ou vai diminuir de forma insignificante. Se houver uma resistência um pouco mais evidente e aumentada, na hora da pausa inspiratória, esse nível de pressão que vai formar a pressão de platô, ela pode cair um pouco mais e ficar mais evidente. Como vai ficar, eu não sei. Nós iremos aplicar agora e vamos avaliar. Então, vou descongelar a tela aqui, vou lá na pausa, vou aplicar também uma pausa de 0,5 segundos, tá? E vamos ver o que aconteceu. Olha só que coisa inusitada. Congelei novamente a tela. Ó, eu tenho uma pressão de pico aqui de 13 e no momento que eu fiz a pausa, que o fluxo zerou, ele foi lá e cortou a influência da resistência. Nesse momento que ele corta a influência da resistência, olha só como a pressão de platô ela fica mais embaixo, em torno de 12, mais ou menos, ou 12,14 para ser preciso. Então tem sim uma diferença entre pressão de pico e pressão de platô. Elas podem ser iguais ou equivalentes se no sistema todo não houver nenhuma resistência. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Existem sim algumas situações que no momento que você aplica uma pausa inspiratória, não ocorre essa queda aqui, essa diferença de pressão. Isso pode ocorrer, isso não pode ocorrer, dependerá exclusivamente do ponto de resistência dentro do sistema, levando em consideração a zona de condução e a zona respiratória também. Ok? Espero que vocês tenham gostado e nós ficamos por aqui. Um grande abraço.